Olá, eu sou Maicon Braga, músico e produtor musical da cidade de Socorro, no interior do estado de São Paulo, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre acústica. O som nada mais é, por mais redundante que pareça, do que uma sensação auditiva que o nosso corpo capta e percebe. As ondas sonoras, dando o exemplo da caixa de som, elas são produzidas por uma determinada fonte, aqui nesse caso, pelo alto-falante. A vibração do alto-falante vai produzir o que a gente chama de onda sonora, que no caso do som, ela nada mais é do que zonas de ar rarefeito, mais espaçado, né, e áreas de ar comprimido. Fazendo um paralelo, por exemplo, quando a gente joga uma pedra num lago, onde a gente vê aquelas diversas ondinhas se formando, é como se fosse a mesma coisa, só que no ar, e um pouco mais direcional também, né? Então, o nosso ouvido vai captar essa sensação produzida pelo ar se movimentando, né? E vai transformar isso em um impulso elétrico. Por sua vez, o nosso cérebro vai interpretar isso como sendo o som. E agora a gente vai entrar numa outra etapa da nossa aula, que é a compreensão de alguns fenômenos que ocorrem com o som. O primeiro deles, que a gente vai tratar aqui, é a reflexão, que nada mais é, como o próprio nome diz, que quando o som ele está caminhando por um ambiente e ele encontra uma barreira, que pode ser uma parede, pode ser um móvel, pode ser qualquer material, principalmente os duros e mais lisos. Esses materiais, como as paredes de concreto, de gesso também, madeira mais dura, eles têm a característica de refletir boa parte do som que incide sobre eles. E quando o som incide nessa barreira, ele vai retornar para o ambiente novamente. E isso causa a sensação que a gente chama de reverberação, e em ambientes maiores, acima de 17 metros, por conta de questões de percepção auditiva, a gente vai entender, né, nosso cérebro interpreta isso como um eco. O nosso próximo fenômeno acústico é o da absorção, e ele vai ser especialmente importante para a gente nessa aula. A absorção do som acontece quando o som novamente está caminhando dentro do ambiente e ele se depara com algum material que tem essa capacidade, que são materiais mais porosos, que é como as lãs de vidro, a lã de rocha, existem as espumas acústicas também, são materiais que têm essa capacidade de absorver energia do som. O som vai se deparar, a onda sonora se depara com esses materiais e através de uma transformação de energia aí, vai ter uma transformação de energia sonora em calor, o som vai perder energia, então, e esse material absorve o som e não deixa que ele seja refletido novamente para o ambiente. A difração, ela acontece quando o som atravessa pequenas fendas ou pequenas frestas e faz com que ele possa ser ouvido do outro lado. Isso acontece, por exemplo, quando o som atravessa frestas da porta, de janelas, ele atravessa por baixo dessa barreira, né? E isso faz com que as pessoas possam escutar o som do outro lado. Esse também é um fenômeno que vai ser bem importante para a gente quando a gente estiver falando de isolamento acústico. A interferência, eu já comentei num tópico anterior, é quando a gente tem uma sobreposição de ondas sonoras. Quando acontecem essas reflexões, por exemplo, dentro do ambiente, algumas ondas vão se encontrar ali no meio do caminho. E aí a gente vai ter uma interferência entre essas ondas. A interferência, ela vai poder ser construtiva, quando a gente tem uma sobreposição positiva, né? A gente soma essas ondas sonoras
e a gente vai sentir que essa frequência ela ficou um pouco mais alta. Ou ela pode ser destrutiva quando acontece o contrário. Analisando de novo naquele espectro da senoide, né? Quando a gente vai pegar um pico de onda com a parte mais baixa dela, isso daí vai se anular. Então a gente passa a ouvir nada ou um pouco menos dessa frequência. E isso também interfere no modo como a gente vai escutar, seja uma música, seja uma videochamada, enfim. Isso também é um fenômeno que vai ser interessante para a gente, que a gente vai precisar ter um pouco de cuidado quando a gente estiver condicionando esse ambiente. E agora a gente vai entrar num tópico que acredito que seja a maior confusão que as pessoas fazem ao se deparar com um problema de acústica, que é a diferença entre isolamento e condicionamento, que algumas pessoas chamam também de tratamento acústico. Eu não gosto muito desse termo porque tratamento remete muito à área médica, né? Enfim, aqui a gente está tratando de salas, né? De construção civil, enfim. Então eu prefiro falar em condicionamento acústico. O isolamento acústico, ele nada mais é do que a gente trabalhar o ambiente de forma a impedir que os sons de fora, aqui é um local que tem bastante problema de isolamento acústico, impedir que esse som de fora, que ele entre no ambiente e que os sons daqui de dentro saiam. O condicionamento acústico, ele vai tratar especificamente do som dentro do ambiente e de tornar esse som dentro do ambiente o mais apropriado possível para a atividade que vai ser desempenhada ali dentro, né? Se for uma sala de reunião, por exemplo, para a gente fazer com que o som dentro da sala fique o mais inteligível possível, né? A gente tratar essa região, né, da fala humana, né, que é mais ali dentro dos médio agudos, para que ela fique mais inteligível, ou se for uma sala de mixagem, por exemplo, para que os sons que saiam dos monitores de referência, para que eles sejam, tenham a resposta mais plana possível, assim, para que a sala interfira o menos possível no que a pessoa que for fazer essa mixagem vai escutar. Para que isso vai fazer o quê, né? Esse objetivo faz com que a mixagem soe o melhor possível em todos os lugares, né? Quando a gente mixa numa sala que tem uma resposta plana, a gente consegue fazer com que a música soe bem em qualquer lugar, né? A gente não tem aquela questão de ficar escutando, ter que ficar escutando em vários lugares, no carro, no celular, enfim, para tirar essas dúvidas, né? Quando a gente tem uma sala que tem essa resposta plana, tem um monitor que a gente confia, a gente consegue fazer essa mixagem de uma forma mais tranquila, né? Sabendo que ela já vai soar bem em qualquer lugar. A gente pode ter uma outra situação de videoconferência, né? Que daí é muito parecido com a situação da sala de reuniões, só que em menor grau ali, né? Ou numa sala de ensaio, por exemplo, onde a gente vai ter que trabalhar um amplo espectro de frequências, né, que abranja todos os instrumentos ali, para que o grupo soe mais uniforme e tudo seja mais inteligível dentro da sala, para que a gente não tenha problemas de microfonia, para que a gente não tenha problemas de reverberação exacerbada, enfim. Então, essas questões que a gente vai lidar dentro do condicionamento acústico. E uma coisa, né, não tem necessariamente tanta interferência na outra. Se a gente tem uma sala com um bom isolamento acústico, não quer dizer que essa sala vai ter um condicionamento acústico bom também. São etapas diferentes. Uma coisa não vai interferir necessariamente na outra, entendeu? Então, o ideal, geralmente nas situações, é a gente trabalhar as duas questões, o isolamento acústico e o condicionamento acústico.
E agora a gente vai entrar na parte mais prática, das soluções que a gente dá a partir desses conceitos que a gente aprendeu bem resumidamente aqui nessa aula hoje. Como é que a gente vai fazer para solucionar esses problemas que são muito comuns no ambiente doméstico e que as pessoas têm enfrentado para fazer os seus trabalhos via home office e também seus trabalhos de home studio. Começando pelo isolamento acústico. Quais são as dicas que eu daria para solucionar problemas de isolamento acústico? Uma forma muito barata e eficiente de você evitar que o som de dentro passe para fora é vedando todas as frestas. E isso inclui portas, inclui janelas. Uma maneira muito barata de você fazer isso em porta é com aquelas borrachas que você coloca na parte de baixo da porta para não entrar água, enfim. Essas borrachas elas são eficientes também para fazer um isolamento acústico ou fazer a volta de borracha em toda a porta e, assim, mais eficientemente, aumentando a massa dessa porta, deixando ela mais rígida. A gente lembra que materiais mais rígidos tendem a refletir o som. Então, isso num caso de isolamento acústico é bom, porque o som vai bater e vai voltar, né? Na parte de dentro isso vai ser um problema, agora na parte de fora isso vai ser bom. E a gente tem que tratar essas coisas de formas diferentes, né? O som de dentro e o som de fora. Então, prefiram portas maciças, né, de madeira maciça, que tem mais massa, e existem portas acústicas. E também uma outra solução são portas duplas, que daí pode ser uma porta mais comum, mas você faz duas portas, que daí isso vai aumentar também a massa, vai entrar num outro sistema que eu vou falar daqui a pouquinho, e isso ajuda também com o isolamento acústico. Janelas a gente trata da mesma forma, a gente pode entrar no âmbito das janelas acústicas, ou fazer essa vedação das janelas, já vai surtir um bom resultado. Para quem mora em apartamento, quando o som vem da parte de cima, uma dica boa é comprar mantas acústicas, né, próprias para isso, né, que elas vão evitar também que esse ruído do apartamento de cima passe para o som de baixo. Se você não quer que o seu som passe para o vizinho de baixo, aí um investimento que é mais barato é trabalhar com tapetes e carpetes, que eles também são bons absorvedores e vão evitar que o som passe para o ambiente de baixo. Existe um sistema, e aí acho que é o mais eficiente que eu conheço, e invariavelmente, assim, isolamento acústico a gente tem que mexer nessa parte da estrutura, né? Mais de construção civil, então a gente tem algumas formas que são um pouco mais baratas, mas para resolver os problemas de verdade mesmo, a gente precisa mexer com construção civil e isso fica um pouquinho caro. Em se tratando de paredes, a solução mais barata que eu vejo são papéis de parede. A gente revestir as paredes com papel de parede, daqueles mais grossos, ajuda um pouco no isolamento acústico. Mas existe um sistema que chama massa, mola, massa. A gente sabe que materiais mais rígidos, eles são mais refletores e eles são bons no isolamento. Então, paredes de concreto, paredes de tijolo, né, maciço, enfim, são muito boas. E nesse sistema, a gente vai chamar o que a gente chama de massa, né, que pode ser um material poroso, pode ser o ar, simplesmente, ou pode ser lã de rocha, pode ser espumas acústicas, dentro e depois uma outra camada de massa, que daí entraria uma segunda parede. Esse é o sistema mais eficiente para isolamento acústico de paredes, né? Uma forma de baratear um pouco isso é a gente pensar em uma segunda parede interna de madeira ou de drywall, né, que é o gesso acartonado, com esse material poroso no meio ou mesmo o próprio ar, dando um espaço. O que vai acontecer, né? Esses materiais
que absorvem o som dentro também fazem com que as ondas percam calor, percam energia em forma de calor e se dissipem, né? Então o que consegue atravessar a primeira parede vai se dissipar lá dentro e ainda vai ter uma terceira barreira, né, nesse caso, para impedir que o som entre ou saia do ambiente. Então esse é um sistema que é mais caro, mas é o sistema mais eficiente se tratando de paredes para a gente conseguir um bom isolamento acústico. Uma outra solução para portas e janelas são painéis ou cortinas de isolamento acústico. Elas são bastante comuns agora no mercado. Não é uma solução que vai resolver o problema, mas diminui um pouquinho e trabalhando junto com a vedação, a gente consegue chegar numa coisa parecida com esse sistema massa-mola-massa, né? Entre a janela, a camada de ar que vai ficar ali entre o painel e a janela e o próprio painel ou a cortina acústica. Lembrando que, quando se trata de isolamento, quanto maior a densidade, quanto maior a massa do material, melhor vai ser para fazer esse isolamento. Agora que a gente já tratou de resolver nossos problemas de isolamento acústico, a gente vai para a etapa seguinte, que é o condicionamento acústico. E a dica que eu dou, a primeira, assim, e acho que a que eu acredito que abrange 99% dos casos de ambiente doméstico, é trate, condicione os graves. Os graves são o maior problema de salas pequenas, né? Como eu havia dito na parte que a gente estava tratando de frequências, os graves eles são ondas muito grandes, né? Então, em salas de 3, 5, até 6 metros, com paredes de até 6 metros, eles vão ter muitos problemas de ondas estacionárias. Acontece muito dessas ondas terem interferências positivas, né? Então a gente sempre sente que sobra muito graves em salas desses tamanhos. Então a gente tem um equipamento, né, que se chama Bass Trap, ou armadilha de graves, né, em português, que são ferramentas que a gente usa para absorver esses graves. E aí, mais uma vez, uma coisa que a gente tem que estar atento é a densidade desses materiais. Existem vários painéis, né, que as pessoas fabricam hoje no mercado, tem diversos modelos para serem colocados nos cantos da parede. Os graves, eles tendem a se acumular nesses cantos, né, até por conta das medidas das salas e tal, e no alto, né? Então, eles geralmente são soluções para essas diagonais, né? E se vocês buscarem no mercado, tem várias opções. O que eu aconselho, e aí é uma questão técnica mesmo, se atentem à densidade dos materiais do que são feitos esses bass traps, né? Os graves, para que você consiga realmente absorver eles, esses materiais eles têm que ser densos. Não existe, e isso eu falo com muita tranquilidade mesmo, não existe absorvedor de grave feito de espuma, por exemplo, porque a espuma é um material que tem uma densidade muito baixa. Então você pode inclusive observar o quadro de absorção de frequências, que esse material ele não tem capacidade de absorver graves. Então eu partiria para outros materiais, como a lã de rocha, a lã de vidro, hoje em dia a gente tem a lã de PET, que são materiais que efetivamente vão absorver graves. Por serem frequências grandes, o tamanho desses materiais e também a distância com que esses painéis ficam da parede também vão influenciar. Então não adianta a gente querer investir em equipamentos de absorção que sejam pequenos, né, que tenham uma área pequena. Quando a gente está tratando de graves, infelizmente a gente tem que ter
essa disposição de perder um pouquinho do espaço da sala para que a gente consiga melhorar essa resposta. Agora, uma outra grande questão, né, das salas assim, e das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar são os pontos de reflexão primária. O que é isso? Os pontos de reflexão primária nada mais são do que, como o nome diz também, né, o primeiro ponto onde o som vai refletir. Ele saiu da caixa de som, vai bater na parede e vai voltar para o ambiente. Uma parte do som vai voltar para o ambiente. Esse primeiro ponto onde o som bate, depois ele vai bater em outra parede, vai bater de novo, enfim, até que a energia dele dure, né? Enfim, ele vai perdendo energia nessas constantes choques, né? Mas esse primeiro ponto, ele é muito importante porque ainda o som vai voltar com muita energia ainda, e isso vai afetar bastante a forma como a gente escuta. Então, os pontos de reflexão primária, principalmente para quem mexe com mixagem, eles vão ser muito importantes. Como que a gente vai descobrir quais são esses pontos? A reflexão do som, ela obedece leis que são muito parecidas com a da ótica. Então, uma dica muito boa é a dica do espelho. A gente vai pegar um espelho, pedir ajuda de uma coleguinha ou de um coleguinha para nos auxiliar nesse processo. Então a gente vai ficar sentado no ponto que a gente chama de sweet spot, que é o ponto doce, né? Que é onde a gente vai trabalhar, onde a gente está acostumado a sentar ali para mixar, e vai, com o auxílio dessa pessoa, procurar nas paredes laterais onde que a gente enxerga a caixa de som, e qualquer uma delas. A gente vai ter que achar sempre o ponto de reflexão primária para as nossas duas caixas ou mais, se for o caso. Então, na parede lateral, a gente vai encontrar provavelmente, 2 pontos. Na outra parede a mesma coisa. E a gente vai ter pontos de reflexão primária atrás das caixas, na frente delas, no chão e no teto. Nesses pontos, a gente vai tratar com materiais absorvedores. Nas paredes laterais, aí eu recomendo novamente painéis acústicos feitos de lã de rocha, lã de PET ou lã de vidro. E por que, mais uma vez, eu recomendo isso ao invés das espumas acústicas? Por conta da densidade desses materiais. A espuma ela vai atuar principalmente nas regiões de médio agudo a agudo, porque geralmente elas são muito finas e elas têm uma densidade menor. Então a capacidade de atuação dela dentro do espectro sonoro é bastante limitada. Já a lã de rocha, a gente trabalhando ali de 64 kg por metro cúbico para cima, a gente pode conferir na tabela de absorção dos fabricantes que ela tem abrange uma faixa de frequências maior. Isso para a gente é lucro, né? Então, nesses pontos a gente vai colocar materiais absorvedores, vai ter na parte lateral, no teto também, no chão, que a gente pode fazer? Trabalhar com carpete novamente, ou com tapetes, que são bons absorvedores de agudo. E dependendo da densidade do material, a gente absorve um pouquinho de médio também. Atrás das caixas, a mesma coisa, e na parede do fundo também. Quando a gente trata, né, de home studios, uma dúvida também que surge bastante é sobre o posicionamento da mesa e dos monitores. Qual é o ideal? E aí a gente trata da situação ideal, né, que nem sempre é possível, mas enfim, a partir de 1 metro da parede, afastado da parede, seria a posição ideal para a gente ter a nossa mesa de mixagem, a gente colocar ela ao centro, né, numa distância equidistante, né, da parede da direita e da esquerda, afastado a 1 metro da parede do fundo. E dos monitores a gente tem que posicionar eles
de forma que eles formem um triângulo equilátero com o sweet spot, com o ponto de mixagem. Então a gente mede, né, utiliza uma fita aí para medir qual vai ser a distância entre um monitor e outro, e essa distância de cada um desses monitores tem que formar esse triângulo com o local onde a gente vai utilizar para a mixagem. Em se tratando agora de salas de reunião, aqui as espumas acústicas são bons aliados e de baixo custo, porque a voz humana está dentro dessa frequência que a espuma acústica consegue tratar. Então, qual é a melhor forma de posicionar essas peças dentro da sala? Pensando em baixo custo e no que ficaria mais prático, né, com baixo custo, a gente sempre vai tratar as paredes de maneira oposta. Se a gente tem uma parede aqui, a gente vai tratar essa com painéis ou com espuma, a gente vai deixar essa aqui livre. Na parede desse canto, por exemplo, a gente pode tratar com painéis também, e a gente vai deixar essa parede oposta livre. Sempre vai formar esse L, que isso vai evitar que o som fique batendo de uma parede na outra e reverberando, né? Se a gente trata as duas paredes opostas, deixa essas livres, por exemplo, isso não vai evitar que aqui no meio o som fique batendo e voltando, entendeu? Então, na impossibilidade da gente tratar as quatro e de trazer essa solução, é sempre ideal que a gente trate em formato de L. As espumas acústicas, elas têm densidade baixa. Isso quer dizer o quê? E elas são mais finas também, na maioria dos casos. Isso quer dizer o quê? Que ela vai tratar melhor de médio agudo a agudo. Então, quando a gente está... Isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior, mas que quando a gente está tratando, por exemplo, uma região de graves, ela não vai ter atuação. Então, ela não vai ser útil nesse caso. Agora, quando a gente está tratando instrumentos ou voz humana que estão dentro dessa frequência médio-aguda, ela vai ter sim uma atuação e vai ser útil nesse caso. Já a lã de rocha e a lã de vidro, elas têm uma densidade maior e elas podem trabalhar em todo esse espectro. E aí também se atentar à espessura do material. Frequências graves vão necessitar de materiais mais espessos. A gente, voltando àquela questão do espaço, né? Então, não adianta a gente querer tratar graves com painéis de lã de rocha que tenham 2,5 centímetros. A gente não vai conseguir. A gente tem que trabalhar a partir de 10 centímetros para a gente ter uma atuação eficiente desses produtos também. E a lã de PET é uma versão mais recente e ecológica, né, das lãs de vidro e das lãs de rocha, que, como o próprio nome já diz, elas são feitas de garrafas PET, né, e elas têm uma densidade maior do que a espuma acústica, mas as que eu encontrei ainda têm uma limitação de densidade em relação às lãs de vidro e lã de rocha. Então, a única questão é que a gente tem que se atentar de novo a essa parte da densidade do material para a gente saber se vai ser realmente efetivo para o nosso caso, né? Então, sempre perguntar para o fabricante, trocar essa ideia para a gente saber se esse material realmente vai servir para o nosso caso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido produtivo para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo, a gente troca uma ideia e eventualmente eu dou uma ajuda para vocês aí nas situações individuais de cada um. Muito obrigado por terem assistido, valeu, até uma próxima.